Olá, nobres amigos! Eu sou o Príncipe Lucas Possalski, o Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre como um feudo surgia. Antes de tudo, é bom lembrar que esse é um assunto mais genérico, não é tão oficial. Eu vou dar exemplo de um, como ele surgiu exatamente, ou de outro, ou de não sei o que, e necessariamente era assim, ou coisa do tipo. Não. Este vídeo eu tô fazendo de forma genérica, mas para tentar explicar um pouco da questão conceitual para vocês. E outra coisa, este vídeo também pode se dar também para coisas que não são chamadas de feudo em si. Eu utilizo para representar o conceito do feudo, mas provavelmente muitas outras coisas, outras formações de territórios, grupos, reinos e coisas assim podem ter surgido dessa mesma forma, só não receberão o mesmo nome. Mas o que eu acho válido nessa explicação é, como eu já falei antes, a parte conceitual, pois muitas vezes nós temos a impressão errada de como essas coisas surgiram. Mas então, como surgia um território feudal no passado, em sua forma genérica? Primeiro, vamos imaginar o seguinte: existe a área territorial ainda bruta, selvagem, com, sei lá, florestas, animais, rios, pedras, tudo lá, ainda não colonizada por ninguém. E aí podemos colocar uma primeira família, que será a família que irá colonizar esse local. Por ser um território bruto ainda há muito do que ser extraído dele, ainda há muito que se possa fazer com extrativismo nele. Então provavelmente a primeira família que irá se instalar lá irá conseguir sobreviver da caça, da pesca, da coleta de, sei lá, frutas e vegetais que tem no meio da natureza. Ela não vai precisar plantar ou criar um animal para sobreviver ali. Basicamente um conceito pré-histórico, porque na época que os humanos eram caçadores e coletores, eles viviam dessa forma. Eles se estabeleciam em um território, muitas vezes eles eram nômades, porque a hora que eles exaurissem o território, eles sairiam de lá. Porém, enquanto eles não exaurissem, eles viveriam lá, teriam a subsistência deles à base do extrativismo. Então podemos dizer que todo território surge assim. Uma primeira família que vai estabelecer nele enquanto ainda bruto, ele será um território à base do extrativismo. A partir disso, teremos duas opções. Ou essa família vai acabar crescendo lá, ou podem ser que cheguem outras famílias. Porém, neste caso, é bom lembrar que um seguinte conceito: o surgimento de um território, de um reino, um feudo, ou o que quer que seja, iria depender muito mais da já existência ou da possibilidade já existente de um humano mais sedentário, um humano que possa fixar no território e produzir a partir dele. Então, por exemplo, vamos supor que essa primeira família, ela é dona do território porque ela defende ele, conceito bem pré-histórico mesmo, assim, ela tem as armas dela, ela defende o território. A primeira família fez a colonização primitiva do local e ao mesmo tempo ela exerce a função de nobreza desse local, ao defender essa terra, garantindo assim a propriedade dela. Aí vamos supor que agora apareça uma família que está procurando uma terra onde ela possa, sei lá, produzir alguma coisa. Essa primeira família pode ceder o uso dessa terra para essa segunda família, fazer uma troca com ela, como no caso, tipo, deixar que essa família se estabeleça na terra deles, e eles protegerem essa família, só que em troca essa família produzir alguma coisa para a primeira família que é dona do território. Ela poderia chegar lá e fazer esse acordo. E aí nós temos o surgimento da relação contratual servil, quando uma família que não é dona do território se estabelece no território de uma família a qual é dona do território. E em troca de poder estabelecer esse território, ela paga alguma coisa para poder ficar nele. Sei lá, uma parcela da produção, um tempo de trabalho. Ela paga alguma coisa em troca para poder utilizar o território. A partir daí, a gente pode ver a relação do surgimento do feudalismo em si, ou do conceito base dele, de que o nobre é representado pela figura da família que é proprietária da terra, que já era proprietária dessa terra, e que eu vou chamar de plebeu nesse caso, poderia ser o camponês, o servo, ou o que quer que seja, mas assim, ele está representado pela figura da família que foi lá se estabelecer, porque precisava de uma área, sei lá, para plantar, às vezes propriamente extrativismo mesmo até, mas precisava de uma área, e ela não era dona dessa área. Ela poderia lutar com a família que era dona para tomar dessa outra família, mas ela optou por negociar a possibilidade de utilizar a terra ao invés de brigar pela terra diretamente. E é dessa ideia de eu vou negociar a terra ao invés de brigar e tentar me tornar dono dela que surge a relação servil contratual. E é disso que surge o feudalismo. Pelo menos o modelo interno de micromonarquia, propriedade da terra do nobre, da relação do nobre com o plebeu, o camponês aí da vida, é a partir deste conceito que ela surge. Mas Lucas, como isso é possível se a gente aprende na escola que o feudalismo é na verdade a cessão de terras de um nobre maior por um nobre menor? Então, eu estou explicando o conceito do funcionamento interno do feudalismo. O funcionamento externo é a relação de suzerania e vassalagem, mas que também pode ser explicado dessa forma primitiva. Sim, vamos imaginar o seguinte contexto. Temos uma família que domina um território primitivo
primitivo X e temos a outra família que domina o território primitivo Y. Vamos supor que a família que domina o território primitivo X luta contra a família que domina o território primitivo Y. E a X ganha, vamos supor. Porém, a X já tem o próprio território dela. Ela não quer dominar o outro território Y, porque ela já domina o dela já sustenta ela, já dá trabalho demais pra ela. Guardar 2 territórios dá trabalho. Então ela faz um acordo. Como a Y foi vencida, ela passa a dever lealdade militar a X. Em troca, o território da Y vai ser mantido para Y. A Y vai continuar sendo dona do território Y. Ela vai poder continuar utilizando o próprio território para fazer o que ela bem quiser. Esse é um caso, um exemplo bem primitivo de como poderia. Basta que essa primeira relação aconteça, que já temos uma suzerania e vassalagem existente. Porém, pode haver um segundo tipo de suzerania e vassalagem. Vamos supor que só haja o território X, só que o território X seja grande demais para a família que domina o território X controlar ele inteiro. Então ela pega um pequeno pedaço dele, ou algum pedaço dele, e cede a outra família. Em troca dessa outra família lutar pela família que domina o território inteiro. Esse território não vai ser mais da família que domina o território. E assim surgiu um território Y, quando o território é grande demais. Normalmente era mais o primeiro do que o segundo caso. Outra forma de surgir vassalagem também, suzerania, quando, por exemplo, existe o território grandão e existe uma família. E vamos supor que o pai dessa família tenha tido muitos filhos. E aí ele teve um filho que virou o herdeiro principal da família, virou o chefe principal da família. Só que ele teve mais de um filho. Então esses filhos secundários aí, que não é o herdeiro principal da família, poderia ficar, sei lá, com parte desse território maior, lutando pela família como um todo, pelo líder principal dela. Ele teria um pedacinho do território que seria só dele, em troca de ele defender, sei lá, o irmão dele que virou o herdeiro principal. Quer dizer, defender a família como um todo, que agora está encabeçado por um irmão dele que se tornou o herdeiro principal. Esta é outra forma de como poderia surgir a relação de suzerania e vassalagem. Agora, eu tô dando esse monte de exemplos, bem primitivos e simplórios, mas para poder explicar o conceito do feudalismo. Porque afinal, é óbvio que essas coisas poderiam evoluir por muitos formatos diferentes e poderiam surgir de outros formatos também. É lógico que uma família nobre poderia tomar um território que pertenceu a outra família nobre e passar a se intitular os nobres desse local, se tomassem por guerra, por exemplo, ou por casamento, ou por acordos, infinitas outras formas. Mas o que eu quis ilustrar foi meramente o conceito base do feudalismo. O que ele significa, como ele funciona de fato, e não ficar gerando várias interpretações mirabolantes aí que surgiram meramente da vida acadêmica. Bom, meus amigos, esse vídeo é simplesinho mesmo, mas enfim. Se gostaram, por favor, deixe seu like e até a próxima.